Olá pessoal, eu sou a professora Lívia Ximenes e eu estou aqui para resolver com vocês questões sobre o direito societário para ajudar vocês a fechar a prova da OAB. Primeira questão. Marcel, durante a realização de seu estágio em escritório de advocacia, devidamente autorizado por seu chefe, atendeu a uma consulta formulada por um cliente. O cliente desejava esclarecimentos sobre o direito de voto e o seu exercício nas companhias. Marcel respondeu corretamente que, na eleição dos membros do Conselho Fiscal, o voto poderá ser múltiplo. Falso, gente. A gente não tem aí a possibilidade de votos múltiplos. O voto ele é unitário por quantidade de ações. B. Em caso de penhor da ação, somente o credor pignoratício exercerá o direito de voto. Falso, gente. Inclusive, quem exerce, regra geral, o direito de voto é o próprio credor, sem ser o credor pignoratício. Agora, entre o credor primitivo e o credor pignoratício, eles podem aí combinar essa questão de como é que isso vai acontecer. Mas em caso de penhor, somente o credor pignoratício estaria errado. Item C. Independentemente da espécie ou classe da ação, o voto é um direito essencial de todo e qualquer acionista. Falso, gente. Tem determinadas ações que não conferem direito a voto. Gabarito, então, correto, por exclusão. Item D. A qualquer espécie ou classe de ação é vedado atribuir o voto plural, que foi o que eu acabei de falar com vocês quando a gente estava lendo aqui o item A. Então, gabarito correto, item D de dado. Segunda questão. A respeito das diferenças existentes entre sociedades anônimas fechadas e sociedades anônimas abertas, assinale a afirmativa correta. A companhia será aberta ou fechada conforme os valores mobiliários de sua emissão sejam admitidos ou não à negociação no mercado de bolsa ou de balcão. Gabarito correto já está aqui logo no item A. As companhias abertas poderão emitir partes beneficiárias? Falso. As companhias abertas não podem emitir partes beneficiárias. O estatuto social de uma companhia fechada nunca poderá impor limitação à circulação das ações ordinárias, mas poderá fazer em relação às ações preferenciais. Falso, tá? Essa questão do nunca poderá. Em alguns casos poderão. Item D. As ações ordinárias e preferenciais de uma companhia aberta poderão ser de uma ou mais classes. Falso, certo? Somente aí as ações preferenciais. Terceira questão. Conforme o artigo 4º da Lei 6.404 de 76, a Lei de Sociedade Anônima, as companhias podem ser classificadas em abertas ou fechadas, dependendo de se seus valores mobiliários podem ou não ser negociados no mercado de valores mobiliários. Em relação aos valores mobiliários das companhias abertas ou fechadas, assinale a alternativa correta. Bom, item A. Os valores mobiliários são títulos que concedem ao seu titular certos direitos em relação à companhia. São exemplos de valores mobiliários as ações, as debêntures, os bônus de subscrição e os certificados de valores mobiliários. Então, o gabarito da terceira questão, ele já está aqui descrito no item A. Item B. O mercado de valores mobiliários compreende bolsa de valores, o mercado de balcão e o mercado organizado. Para a companhia poder negociar no mercado de valores mobiliários, deverá preencher certos requisitos e obter autorização da Comissão de Valores Mobiliários e da Junta Comercial. Não tem essa autorização da Junta Comercial. Ela deve ser registrada na Junta, mas não necessariamente, não existe essa questão de pedir autorização da Junta. Item C. As companhias abertas, caso queiram negociar suas ações, devem sempre fazê-lo por meio do mercado de valores imobiliários. Ou seja, suas negociações serão sempre por oferta ao público geral. Falso, gente. Ela pode negociar, inclusive, fora da Bolsa de Valores. Ela pode negociar fora da questão dos mercados de valores imobiliários. Não precisa necessariamente ser dentro dos mercados imobiliários. Item D. Partes beneficiárias são títulos emitidos tanto pela companhia aberta quanto pela fechada, que dão ao seu titular direito a percentual no lucro da companhia. Partes beneficiárias não pode ser emitida pela companhia aberta. E o conceito dela realmente é esse que se apresenta. Quarta questão.
A respeito do capital autorizado, assinale a afirmativa correta. O Estatuto pode prever os casos ou condições em que os acionistas não terão direito de preferência para a subscrição? Verdade, certo? O Estatuto ele pode trazer essa possibilidade e informar com detalhes como é que vai ser esse direito de preferência, se vão ter ou se não vão ter. Tem B. A autorização para o aumento de capital só pode ser conferida à diretoria. Falso. Vai caber à Assembleia Geral de Acionistas ou ao Conselho de Administração. Item C. O Estatuto ele pode prever a emissão de partes beneficiárias ou bônus de subscrição dentro do limite do capital autorizado. Falso, gente. Não pode ter as partes beneficiárias. E item D. Somente os estatutos das companhias fechadas podem conter autorização para o aumento de capital social, independentemente de reforma estatutária. Falso, gente. Das companhias abertas também. Quarta questão, gabarito, então, item A. Quinta questão. A respeito das debêntures, é correto afirmar que as debêntures da mesma série terão igual valor nominal e conferirão aos seus titulares os mesmos direitos. As debêntures da mesma série, correto, item A. Item B, o pagamento das debêntures sempre serão estipulados em moeda nacional? Existem alguns casos que podem ser estipulados em outra moeda. Item C, a debênture não constitui valor mobiliário. Falso, a debênture constitui valor mobiliário. Item D, a companhia é obrigada a realizar a amortização das debêntures por meio de um único pagamento aos seus titulares. Falso, esse pagamento, inclusive, ele pode ser parcelado. Quinta questão, então, item A. Sexta questão. A Assembleia Geral de S.A. Empreendimentos Turísticos, companhia aberta sediada em X, delegou ao Conselho de Administração a deliberação sobre a oportunidade de emissão, época e condições de vencimento de debêntures convertíveis em ações. Petrocian Participações Limitada, acionista minoritário, consultou seu advogado para saber da legalidade da deliberação. Com relação ao fato acima, assinale a alternativa que apresenta a resposta correta à consulta. A deliberação, gente, é válida, porque a deliberação sobre a oportunidade de emissão, a época e condições de vencimento das debêntures conversíveis em ações pode ser delegada ao Conselho de Administração. É uma função que o Conselho de Administração ele pode assumir. Então, tranquilamente, ele poderia deliberar sobre o assunto. Então, o gabarito da questão está aqui no item A. Sétima questão. As sociedades anônimas têm uma pesada estrutura, necessitando, assim, de vários órgãos para atingir seu desiderato, cada um com sua função específica. Um desses órgãos é a diretoria, sendo seus diretores efetivamente os administradores da companhia. Esses diretores possuem alguns deveres para com a sociedade empresarial e para com o mercado. Entre esses deveres encontra-se o disclosure, que é o dever de que o administrador tem para com o mercado de informar todas as operações em que a companhia estiver envolvida e que possam influir na cotação de suas ações, das debêntures e dos valores mobiliários. Aqui, gente, é como se fosse um dever da transparência. Tem que ser priorizada a transparência. Por isso que o administrador ele tem essa função de informar o mercado todas as operações da companhia tiver que possam modificar, interferir na cotação de suas ações, das debêntures e dos valores mobiliários. Sétima questão, então, item C. Oitava questão. A Lei das Sociedades por Ações estabelece responsabilidade para os administradores, membros do Conselho Fiscal e para o acionista controlador. A violação de tais deveres pode causar responsabilidade civil, penal e administrativa. Em relação aos devedores e responsabilidades dos administradores, conselheiros e acionistas, assinale a afirmativa correta. O acionista controlador é sempre o acionista majoritário, ou seja, aquele com maior número de ações na companhia, devendo usar o seu poder de controle para fazer a qualquer custo com que a companhia tenha uma maior margem de lucro. Falso, gente, ele não tem que fazer isso a qualquer custo.
ele tem que fazer isso desde que seja feito de forma sustentável, que não traga prejuízo para terceiros, nem prejuízo para os outros acionistas. Tem que ser uma atitude de ganhar lucro, mas de uma forma legal e estruturada, não é a qualquer custo. 8ª questão. B. Somente nas companhias fechadas é que todos os administradores são responsáveis pelos prejuízos que causarem pelo não cumprimento dos deveres impostos pela lei para assegurar o funcionamento normal da companhia, ainda que, de acordo com o Estatuto, tais deveres não sejam de competência de todos eles. Então, o gabarito correto que a gente tem aqui, dessa 8ª questão, a gente está no item B de bola. É justamente isso. Na companhia fechada, o administrador ele é um pouco mais pressionado, digamos assim. Item C. A única obrigação do acionista é a integralização das suas ações, não tendo qualquer outra responsabilidade para a companhia. Falso, gente. Ele tem outros deveres, além de integralizar as suas ações. Item D. Para que os administradores sejam responsabilizados pela prática de seus atos, há necessidade de causarem prejuízos efetivos à companhia e apenas se seus atos forem comissivos. Falso. Podem ser atos comissivos ou omissivos. E mesmo que não tenha gerado prejuízo efetivo para a companhia. Gabarito correto da 8ª questão, item B de bola. 9ª questão. A respeito do direito de retirada no âmbito de uma companhia aberta, é correto afirmar que o direito de retirada poderá ser exercido no prazo de 30 dias contados da publicação da ata da Assembleia Geral, ainda que o titular das ações tenha se abstido de votar contra a deliberação ou não tenha comparecido à Assembleia. Gabarito correto está aqui, então, no item A. Item B, qualquer classe acionista da companhia que dissentir da deliberação que aprovar as alterações das vantagens conferidas a uma determinada classe de ações preferenciais, poderá exercer o direito de recesso? Não, gente, somente a classe que se sentiu prejudicada. Não é qualquer classe, somente a classe que se sentiu prejudicada. Item C. A deliberação que aprovar a fusão da companhia com outra sociedade gera, em qualquer hipótese, direito de retirada para os acionistas dissidentes da deliberação? Falso, gente, não é aí em qualquer hipótese. D. O prazo para o exercício de direito da retirada é prescricional? Falso, ele é decadencial. 10ª questão. Sobre os direitos dos acionistas, é correto afirmar que o direito de voto é garantido a todo acionista, independente da espécie ou classe de ações que seja titular. Falso, gente. Tem algumas ações que não conferem direito a voto. Item B. Os acionistas deverão receber dividendos obrigatórios em todos os exercícios sociais. Falso, gente, aqui. Nesse caso dessa questão, ele trata para a gente de uma questão muito específica, que é sobre a questão dos dividendos. Os dividendos, eles não são obrigatórios de ser divididos 100% deles. Pode ser que seja combinado que só uma parte deles será repassada. Então, essa questão ela ficou meio dúbia quando diz que os acionistas deverão receber dividendos obrigatórios em todos os exercícios sociais. Falso, porque pode ser convencionado de outra forma. C. O acionista terá direito de se retirar da companhia caso a cláusula compromissória venha a ser introduzida no Estatuto Social? Não, gente, ele não tem aí esse direito de se retirar da sociedade, da companhia, por conta desse motivo. Não é um dos motivos que está elencado na lei. E item D. O acionista tem o direito de fiscalizar as atividades sociais e, sendo titular de mais de 5% do capital social, poderá requerer judicialmente a exibição dos livros da companhia, caso haja suspeita de irregularidade dos administradores. 10ª questão, gabarito D. 11ª questão. A respeito das diferenças entre a Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária de uma sociedade anônima, é correto afirmar que a Assembleia Geral Extraordinária pode ser convocada a qualquer momento, sendo que a Assembleia Geral Ordinária deve ser realizada nos 5 primeiros meses seguintes ao término do exercício social. Falso. Nos 4 primeiros meses seguintes. Item B. É competência privativa da Assembleia Geral Ordinária deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e das distribuições de dividendos. Verdade. C. A Assembleia Geral Ordinária jamais terá competência para eleger os administradores
da companhia? Falso, gente. Inclusive, uma das funções aí dela é eleger os administradores. D. A Assembleia Geral Extraordinária não tem competência para deliberar sobre a reforma do Estatuto Social? Falso. Tem sim. Gabarito da 11ª questão, item B de bola. 12ª questão. Com relação às sociedades anônimas, assinale a opção correta. As ações preferenciais são sempre ações sem direito a voto. Já estamos errados aqui, porque as ações preferenciais, elas podem ou não ter direito a voto. Então, esse sempre aí traz o erro no item A. O item B. A vantagem das ações preferenciais de companhia fechada pode consistir exclusivamente no reembolso do capital social. Gabarito correto está aqui no item B. Pode sim, pode ser que a vantagem da ação preferencial seja somente essa. Não tem problema nenhum. C. A primeira convocação da companhia fechada, a primeira convocação da Assembleia Geral de Companhia Fechada deverá ser feita no prazo de 15 dias antes de sua realização. O prazo, gente, é de 8 dias. D. O Conselho de Administração é órgão obrigatório em todas as sociedades anônimas fechadas, com capital autorizado de economia mista. O Conselho de Administração, ele só é obrigatório nas companhias abertas. Nas companhias fechadas, ele não é obrigatório. Gabarito correto, 12ª questão, item B de bola. 13ª questão. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores de suas resoluções das normas da Lei 6.404 de 76, Lei das Sociedades por Ações, e da Lei 6.385 de 76, Lei do Mercado de Valores Mobiliários, dentre outras, a penalidade de inabilitação temporária, até o máximo de 20 anos, para o exercício do cargo de administrador nas entidades relacionadas a seguir, exceto uma sociedade em comum, tá? Até porque a sociedade em comum, lembrando, é aquela sociedade não personificada. A sociedade em comum não personificada, ela não tem que se submeter à lei de sociedade por ações, porque ela segue as disposições próprias. Se no caso de omissão, ela vai seguir as da sociedade simples. E a lei do mercado imobiliário só é utilizada para quem tem ações, para quem mexe com o mercado de valores imobiliários. Então, não se aplica aqui a sociedade em comum. 14ª questão. Leandro, Alcides e Inácio pretendem investir recursos oriundos de investimentos no mercado de capitais para constituir uma companhia fechada por subscrição particular do capital. A sociedade será administrada por Inácio e sua irmã, que não será sócia. Considerando esse tipo societário e a responsabilidade legal dos sócios a ele inerente, assinale a afirmativa correta. Leandro, Alcides e Inácio responderão limitadamente até o preço de emissão das ações por eles subscritas. Aqui a gente vai estar falando de uma sociedade anônima. Se a gente está falando de uma sociedade anônima, então a gente tem que os sócios só respondem pela limitação ali de valores das ações. Então, gabarito correto, item A. 15ª questão. Felipe Guerra, de nacionalidade portuguesa, residente em Maceió, Alagoas, foi eleito diretor da companhia Mangue do Porto Empreendimentos Imobiliários. Sabe-se que a referida companhia tem sede em Florânia, Rio Grande do Norte, que ela não tem conselho de administração e que Felipe Guerra não é seu acionista. Com base nas informações, avalie a eleição de Felipe Guerra e assinale a alternativa correta. Gente, o Felipe, ele pode ser diretor. Ele só tem que ter residência aqui no Brasil, e ele tem. Por mais que ele seja português, ele reside em Maceió, Alagoas. Então, essa eleição foi válida. Então, o gabarito que a gente tem aqui é o item B de bola. Foi regular, ainda que seu domicílio seja em estado diverso daquele da sede da companhia. 15ª questão, item B. 16ª questão. Bernardino adquiriu de Lorena ações preferenciais escriturais da companhia Campo Logística S.A. e recebeu do advogado orientação de como se dará a formalização da transferência da propriedade. A resposta do advogado é de que a transferência das ações se opera pelo lançamento efetuado pela instituição depositária em seus livros,
a débito da conta de ações de Lorena e a crédito da conta de ações do Bernardino. Assim que acontece a forma de transferência de ações escriturais. 16ª questão, item C. 17ª questão. A respeito das diferenças entre a Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária de uma sociedade anônima, é correto afirmar que a Assembleia Geral Extraordinária poderá ser realizada a qualquer momento, sendo que a Assembleia Geral Ordinária deverá ser realizada nos 4 primeiros meses. É de competência privativa da Assembleia Geral Ordinária deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos. Gabarito correto. A Assembleia Geral Extraordinária não tem competência para deliberar sobre a reforma do Estatuto Social. Falso. A Assembleia Geral Ordinária jamais terá competência para eleger os administradores da companhia. Falso também. Gabarito correto, item B de bola. Bom, gente, então encerramos aqui as nossas questões sobre o direito societário. Se tiverem alguma dúvida, me procurem no Instagram, Lívia Ximenes _. Tchau, tchau!